Olá, sejam todos muito bem-vindos a este canal. Eu sou o pregador Júnior Vicente e você está no canal Remidos pelo Sangue. Meus irmãos, hoje eu gostaria de falar com vocês sobre um assunto muito sério. É um assunto que tem se tornado como uma epidemia. Eu diria que nem uma epidemia, uma pandemia. Que é sobre doutrinas de demônios. Talvez você esteja sendo doutrinado nesse tipo de ensino e não saiba. Então este vídeo é para alertar você, para acordar você, para tirar as escamas dos seus olhos, para que você saia desse tipo de doutrina, para que você não seja condenado juntamente com as pessoas que ensinam isso. Nós estamos vivendo tempos sombrios, tempos tenebrosos. Pela internet está espalhado vídeos de igrejas, né? E aqui eu vou me referir a templos, porque igrejas sou eu e você. Templos ensinando doutrinas vindas diretamente do inferno. É uma explosão de heresias que não tem fim. Se eu fosse fazer um vídeo sobre todas as heresias que estão aí no mercado gospel, eu precisaria acho que de um ano para fazer esses vídeos, porque são muitas coisas. E são heresias que talvez na história do cristianismo jamais se viu isso. É claro que no tempo dos apóstolos existiam hereges pregando as suas heresias. E o que são os hereges? O que é o herege? O herege é o cristão equivocado. Ele aceita a Jesus, ele conhece o Senhor, mas em algum momento da sua fé, ele se afasta da sã doutrina. E o que é a sã doutrina? É um ensino saudável do Evangelho, é um ensino puro do Evangelho, é o Evangelho como ele é. Então, herege é isso daí. Em algum momento da fé dele, ele se desviou da sã doutrina. E eu não sei, e talvez na época dos apóstolos, eu não sei se a escala de heresias eram iguais a esta, que nós estamos vendo atualmente, mas existiam hereges. E a igreja primitiva daquela época, ela tinha sua cota de hereges, como nós temos nos dias de hoje. E quando o apóstolo Paulo escreve a primeira carta a Timóteo, no capítulo 1, no versículo 3, explicitamente Paulo está demonstrando sua preocupação com esse tipo de ensino. Porque na cidade de Éfeso, ele tinha lá o seu pupilo, o seu aluno, Timóteo. Timóteo estava sendo treinado por Paulo para tomar o lugar dele. E Timóteo era um jovem pastor. E Paulo estava preocupado com os tipos de heresias que estavam sendo pregadas em Éfeso. Porque Éfeso era uma cidade hostil. A maioria das pessoas lá eram idólatras, adoravam outros deuses, cultuavam estátuas. E Paulo sabia disso. E Paulo estava viajando para a Macedônia e ele manda uma carta para Timóteo. E nós vamos ler essa carta agora. 1 Timóteo, no capítulo 1, no versículo 3, Paulo diz assim: estando eu de viagem para a Macedônia, te exortei, falando para Timóteo, na carta, a ficar mais tempo em Éfeso, para que instruísses alguns a não ensinarem outra doutrina. Então, Paulo fala para Timóteo, Timóteo, segura a onda aí em Éfeso. Segura a onda aí para você combater esses hereges, combater essas heresias que estão sendo ensinadas aí. E Timóteo, ele era um jovem pastor. Embora ele tenha sido bem criado no Evangelho, porque ele foi criado por sua avó Lóide e por sua mãe Eunice, que eram mulheres tementes a Deus.
Mas Timóteo era jovem. E dizem alguns estudiosos aí que Timóteo chegou a titubear no evangelho, querer abandonar o evangelho para viver a sua vida de jovem. Mas, como ele foi muito bem criado pela sua avó e pela sua mãe, ele não desviou e foi ensinado por Paulo e virou um grande pastor. Então, para Timóteo foi dada uma grande tarefa, uma responsabilidade muito grande, que era de ministrar um grupo de cristãos que viviam lá em Éfeso. E a preocupação de Paulo qual que era? Que a maioria desses cristãos eram muito mais velhos do que Timóteo. Então Timóteo podia ficar desanimado, e essa carta é para animar a Timóteo, para incentivar Timóteo a não desistir. Então, Éfeso era um ambiente hostil e moralmente e espiritualmente corrupto. As pessoas de lá eram corruptas, eram pessoas que não queriam saber do evangelho da verdade, como está acontecendo hoje. Eram pessoas que preferiam acreditar em fábulas, em estátuas, cultuar estátuas, do que se render ao verdadeiro Deus. E as pessoas que ali residiam, elas eram devotas de uma deusa pagã chamada Diana, que é conhecida também como Artemis. É uma deusa romana da caça, né? Uma deusa dos romanos. Então, naquela época, a igreja, ela se opunha firmemente à idolatria, superstições, a ensinos que não condiziam com o evangelho. Porque era uma cultura espiritualmente obscura que cercava aquela cidade. Então, daquele tempo para cá, alguma coisa mudou. Porque hoje em dia nós não vemos mais pastores pregando o verdadeiro evangelho, pregando a verdade. Nós vamos ver aqui mais para frente essas igrejas pregando heresias que vai deixar você de cabelo em pé. E eu quando vi, falei, não é possível que exista isso, deve ser um teatro, eu não sei. Mas infelizmente é verdade. E a Bíblia, ela não mudou. Ela não mudou a sua sã doutrina, o seu ensino saudável, no que diz respeito também, no sentido de se opor aos falsos ensinos. E hoje nós somos chamados a nos opor à escuridão espiritual e idolatria que nos rodeiam hoje, que com certeza são muito maiores do que tinham naquela época. Então, nós não podemos nos render a esses ensinos de demônios. São ensinos de demônios que estão fazendo hoje nos templos. E por que isso? Devido o principal motivo disso acontecer é a ganância por dinheiro fácil e fama. Alguns supostos pastores e supostos cristãos, eles têm ignorado a sã doutrina de Cristo ensinada para os apóstolos. Cristo ensinou o evangelho puro e verdadeiro para os apóstolos, e os apóstolos passaram para nós durante as eras. Porque é graças a eles que hoje nós podemos conhecer a verdade. E sim, essas pessoas estão totalmente entregues às doutrinas e fábulas ensinadas por demônios. Esses demônios, eles usam esses supostos pastores para ensinar essas doutrinas mentirosas para as pessoas. Estão introduzindo ensinos demoníacos dentro dos templos, porque esses prédios onde as pessoas cultuam a Deus são templos, não são igrejas.
Igreja significa reunião de várias pessoas que comungam da mesma fé. É isso que é a igreja. Então a igreja sou eu, é você que crê em Cristo e as outras pessoas que creem em Cristo. Então elas estão completamente entregues a essas doutrinas. Por quê? Porque esse tipo de show, esse tipo de doutrina atrai as pessoas. Porque as pessoas querem, hoje em dia, elas querem oba-oba. Porque o evangelho puro e verdadeiro pregado não interessa mais para essas pessoas. Então elas querem show, elas querem, sabe, pirotecnia, é isso que elas querem. E isso tem atraído muitas pessoas para esses templos. Por quê? Porque quanto mais pessoas, mais dinheiro eles arrecadam. E o pior disso tudo é que estão mergulhando tão fundo nesse abismo de heresias que alguns não conseguem nem enxergar mais a luz. Estão cegos. Então, o apóstolo Paulo recebe do Espírito Santo uma iluminação. E aí o apóstolo Paulo vai escrever essa carta para Timóteo, que ela encaixa perfeitamente para os dias de hoje. Então ela é 1 Timóteo 4, do versículo 1 ao 3, que diz respeito exatamente à predição de apostasia. Porque o que está acontecendo hoje é uma apostasia mundial. As pessoas estão apostatando da fé, apostatando do verdadeiro evangelho, para acreditar em fábulas, em histórias contadas por demônios através desses falsos pastores, desses falsos mestres. Então, 1 Timóteo 4, 1 a 3 diz assim: mas o Espírito, e Espírito aqui com E maiúsculo, que significa que é o Espírito Santo de Deus, expressamente afirma, com palavras precisas, de maneira clara, que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, ao seguirem a espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então o Espírito aqui, o Espírito de Deus está dizendo claramente, olha, vai ter um tempo aí que as pessoas vão apostatar da fé, elas não vão querer saber do Evangelho da verdade. Elas não vão querer ouvir a verdade. E elas vão se entregar totalmente, livremente, a ensinos de demônios. E é isso que o Espírito está dizendo aqui para Paulo, e Paulo escreve essa carta para Timóteo. E o que é um apóstata? O que significa isso? O apóstata é aquele que afirma ser cristão. Ele bate no pé e fala, eu sou cristão. Eu creio no Evangelho, eu creio em Cristo. Mas ele nunca foi de verdade, ele nunca foi um cristão de verdade. E o Evangelho que ele prega é falso e leva as pessoas a se afastarem de Deus, leva as pessoas para longe da verdade. Esse é o apóstata. Então esses falsos mestres estão sendo muito usados pelo diabo. Porque nós estamos vivendo os últimos tempos. Nós estamos vivendo os últimos dias, os últimos tempos de que diz aqui essa palavra. E aí continua. Por causa da hipocrisia dos mentirosos, os quais têm a própria consciência cauterizada. Então, esses pastores, esses falsos mestres, eles têm a mente deles cauterizada no que diz respeito à verdade. Eles não conseguem mais falar a verdade, pregar a verdade, porque está cauterizada a mente deles. E o que significa cauterizado? Significa que foi da alusão de ter marcado a fogo. Não sei se você já foi aqui em dermatologista para tirar uma verruga,
Então o que ele faz? Ele dá uma anestesia no local da verruga, ele corta, e aí ele vem com um ferrinho quente e coloca para cauterizar, para estancar o sangue. É isso que dá a ilusão aqui. Parece que essas pessoas, o diabo pegou um ferro e cauterizou a mente delas, para elas não enxergarem mais a verdade. Então, elas estão marcadas a fogo, marcadas a ferro em brasa, marcadas pelas suas próprias consciências, cujas almas estão insensibilizadas com as marcas do pecado. Elas estão tão entregues ao pecado, tão tomadas pelo pecado, que elas ficaram insensíveis à verdade. Elas não conseguem mais pregar a verdade. Muitas dessas igrejas, talvez quando começaram com a motivação certa, que é pregar o evangelho de verdade. Mas o diabo conseguiu tomá-las porque a ganância foi maior. E elas estão com suas mentes cauterizadas para a verdade. E esses espíritos enganadores, eles já vêm atuando no mundo há muito tempo. E não é de hoje que eles atuam. Mas conforme vai chegando o fim dos tempos, isso vai intensificando. Tanto que lá em Jó, no capítulo 1, versículo 7, Deus, num diálogo com Satanás, ele pergunta: por onde esteves? Por onde andavas? E Satanás responde para Deus: de passear e perambular pela terra. Então, ele anda por aí, está ao nosso derredor, nós não enxergamos. Mas o diabo e seus comparsas, vamos dizer assim, eles estão por aí, talvez esteja aí do seu lado, te tentando a mentir, a roubar, a matar. Então, não subestime esse inimigo que tem astúcia, ele é astuto, é inteligente, é estrategista. E ele existe. E o maior trunfo da vida dele, do que resta da vida dele, é fazer você acreditar que ele não existe. Então, não subestime esse inimigo perigoso, ele é perigoso. Satanás é perigoso. E não é de hoje. Também em 1 Pedro, no capítulo 5, no versículo 8, a palavra diz assim: acautelai-vos, fiquem ligados, fiquem espertos, porque o diabo, vosso adversário, anda ao vosso derredor, bramando, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Então, a palavra nos diz que ele anda ao nosso derredor com raiva, rugindo, louco para te engolir, louco para te puxar para o inferno com ele. Então não subestime esse inimigo. Então não é de hoje que esses falsos mestres, esses demônios, eles vêm arrebanhando bodes e colhendo joio, através desses falsos mestres que se denominam pastores. E que na verdade são cães gulosos, são lobos devoradores. Pois é assim que a palavra chama eles. É assim que a palavra denomina essas pessoas. É assim que a palavra define esses falsos pastores. E por que eu disse que eles vêm arrebanhando bodes e colhendo joio? Porque lá em 2 Timóteo, no capítulo 4, aqui, irmãos, é Bíblia, não é balela não, é Bíblia. Em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 3 e 4, a palavra diz assim: pois haverá tempo, do grego kairos, que significa tempo fixo e definido, tempo em que as coisas são conduzidas à crise, a esperada época decisiva. Então, haverá tempos em que não suportarão a doutrina sadia. Em outras traduções diz a sã doutrina. Mas
como que sentindo coceira nos ouvidos. Isso aqui significa, eles vão ter fome de novidades, essas pessoas, desejosas por ouvir algo agradável. Olha como a palavra, ela bate exatamente, encaixa direitinho com os tempos que nós estamos vivendo. Ajuntarão mestres segundo os seus próprios desejos e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Então, o que Timóteo está dizendo aqui? Que vai haver um tempo, e esse tempo já chegou. É o tempo da apostasia. É o tempo que as pessoas, elas não suportam ouvir a verdade. Porque o Evangelho, quando você ouve o Evangelho verdadeiro, ele confronta você. Ele te mostra quem você é de verdade. E as pessoas não suportam ouvir a verdade. Muitas pessoas não suportam ouvir a verdade. Porque o Evangelho, ela vem como uma faca de 2 gumes. E ela corta até o fundo da nossa alma. E isso dói. Então, o que a palavra está dizendo aqui? Que haverá um tempo fixo e definido, em que as coisas são conduzidas à crise. Nós já estamos vivendo esse tempo que está nos conduzindo à crise. Crise financeira, crise moral e crise espiritual. O que nós estamos vivendo hoje com doutrinas e demônios é uma crise espiritual. E nós estamos vivendo também uma crise moral, onde roubar é bonito, onde cantar mostrando as nádegas é cantora, né? Cantar, nossa, que é a cantora do ano, né? Ganha até prêmio, falso, mas ganha. Então é um tempo de mentira, de falsidade que nós estamos vivendo. Então essas pessoas, o que acontece? Elas não suportam a doutrina sadia, elas não querem ouvir a verdade, que eu vou pregar para vocês hoje. Elas não querem mais ouvir isso. E o que acontece? Como sentindo coceira nos ouvidos, elas querem novidade. Elas estão desejosas por ouvir algo agradável. Então os pastores coaching que tem por aí estão fazendo maior sucesso, ficando milionários. Por quê? Porque falam que as pessoas querem ouvir o que é agradável aos seus ouvidos. Então o que elas estão fazendo? Ajuntando mestres segundo os seus próprios desejos. Ah, eu quero ser milionário e quero andar com o carrão do ano, ter casa bacana. Pá, então eu vou na Universal, que lá vai pregar isso aí para você. Que você vai ser milionário, que você vai ter carrão do ano, que você não vai ter dificuldade financeira nenhuma. Mentira. Jesus nunca pregou isso. A palavra não prega isso. Então, essas pessoas têm o lugar certinho para ir. Por quê? Porque lá os mestres que elas gostam falam aquilo que os seus ouvidos querem ouvir. Então tem lá a Universal, tem a do Valdomiro Santiago, né? Tem várias outras, a Agenor Duque. Tem vários falsos mestres aí, pregando aquilo que as pessoas querem ouvir. Aí tem outras pessoas que falam, não, peraí, eu preciso me motivar, preciso de motivação, saber que eu vou ser um profissional bem sucedido, né? Que eu vou conquistar tudo que eu quiser. Então eles vão lá procurar David Leonardi, Tiago, esqueci o nome dele, eu não estou falando mal da pessoa, porque eu não os conheço, mas eu estou falando do que eles ensinam, do que eles pregam. Então eles pregam isso, que você vai ser vencedor, que você vai ser o melhor profissional da sua cidade, da sua família, da sua empresa, que você vai ser bem sucedido, que tem os 5 passos para isso, e só eles conhecem isso, esses passos. Então você vai lá, paga para assistir uma palestra de coaching. E isso tem feito muito sucesso. Então é isso que essa palavra está dizendo. Vão se entregar às fábulas.
Eles não querem a verdade, eles querem fábulas, eles querem mentira, porque isso vai massagear o ego deles. É isso que eles querem. Não querem ouvir que são miseráveis pecadores, que precisam se arrepender, que precisam mudar de vida, que precisam abandonar crendices. Eles não querem ouvir isso. Não querem. E aí, nós tivemos um episódio aí de um humorista, esse aí que está aparecendo para vocês conhecem ele, que ele escutou uma pregação do R.R. Soares. E o R.R. Soares, na sua pregação, ele estava pregando a verdade, por incrível que pareça. E o R.R. Soares estava pregando sobre Apocalipse. E o que ele dizia? Que os homossexuais não herdarão o reino de Deus, não vão entrar no céu. E esse humorista, ele não se conformou, ele ficou bravo. Então ele disse que é tudo mentira, que homoafetivo tem sim direito de entrar no céu, e não é o que a palavra diz. Então ele é um retrato fiel desta palavra. Não querem ouvir a verdade. Sentindo coceira nos ouvidos, vão procurar mestres, vão ajuntar mestres segundo seus próprios desejos. Então esse humorista frequenta uma igreja, e eu não sei se esse vídeo vai chegar até você. Se chegar, é bom que aqui você está ouvindo a verdade. Ele frequenta uma igreja que prega lá o que ele quer ouvir. Então, o senhor humorista, eu não posso falar teu nome aqui, porque pode ser que o vídeo seja cortado. Nem sei se esse vídeo vai ter muito alcance, né? Mas, enfim, eu estou aqui fazendo o meu papel. Você só é aceito nessa igreja aí porque você, primeiro, é famoso. E segundo, porque você é rico. Então você é famoso, você vai atrair mais pessoas para esse matadouro aí. E aí essa pastora, ela vai ter uma arrecadação gigante. E acredito que o seu dízimo que você dá aí deve ser monstruoso. Mas eu queria te dizer que assim, dízimo, 10% não é dinheiro que a Bíblia fala. A Bíblia não fala de dinheiro, ela fala de alimento. Porque na época, os levitas trabalhavam no tabernáculo. Eles se dedicavam 24 horas por dia ao tabernáculo. E Deus instituiu que as outras pessoas que eram agricultores, que trabalhavam com gado, com essas coisas, principalmente com a agricultura, eles recolhessem 10% daquilo que eles colheram e levassem para que esses levitas fossem alimentados. Porque eles não trabalhavam, eles se dedicavam ao templo, ao tabernáculo. Então eles não tinham como trabalhar para se alimentar. Então essas pessoas levavam 10% do que elas colhiam, soja, trigo, feijão, arroz, e levavam para que eles pudessem se alimentar, para que eles pudessem se manter. Então, se essa pastora está pregando para você que 10% é dízimo, é grana, é mentira, sai fora daí. Ela só quer você aí porque você atrai pessoas para a igreja dela. Simples assim. Então, meus irmãos, chegou esse tempo, o tempo da apostasia, o tempo em que tudo vai se cumprir, já está se cumprindo. Dia após dia nós vemos aí as coisas se cumprindo. E chegou o tempo que as pessoas antes, ouvintes da sã doutrina, do evangelho puro, agora estão correndo aos milhares para ouvir falsos mestres que massageiam os seus egos e sopram em seus ouvidos palavras doces de vitória, que você vai ser bem sucedido, que Deus vai derrubar o seu inimigo para que você possa prosperar, que você é fofinho do pai, pode fazer o que você quiser, né? Que o papai não está olhando, ó, papai não está vendo o que você está fazendo, tá bom?
você pode se relacionar com pessoas do mesmo sexo, você pode matar, roubar, fazer o que você quiser que o papai não está vendo. E você acredita nisso. Então eles querem isso, pessoas que soprem nos seus ouvidos palavras doces de vitória, de alegria, conquistas, riquezas, prometendo também um evangelho legalista, onde não existe pecado. Você não precisa se preocupar com o pecado, porque o pecado não existe. É isso que eles pregam aí. Você não precisa renunciar a nada que você faz de errado, tá tudo beleza, tá tudo certinho, tal. Chuchu, beleza, papai do céu tá felicíssimo com você. Não precisa se arrepender de nada, tá certo? Você mata, rouba, aceita propina, você vai no culto e depois sai com amante. Não precisa arrepender disso aí não. Papai não está ligando para essas coisas. A preocupação de Deus é prosperar você, deixar você rico, milionário, para você aproveitar a vida. Afinal de contas, não foi para isso que Jesus morreu na cruz por nós? Para curtir a vida doidado. Né? Não foi para isso que ele morreu na cruz, no meu lugar? Para eu poder me regalar. Foi para isso que Cristo morreu no seu lugar, eles pregam. É para você se regalar, para você ser feliz, para você curtir a vida doidado. É para isso que Cristo morreu. E é partindo desta palavra fábulas, que no grego significa mutos, invenção, falsidade, ficção, que nós vamos ver no que transformaram o Evangelho. Porque estão emporcalhando o Evangelho, estão envergonhando o nome de Deus, o sacrifício vicário de Cristo na cruz. Estão tratando isso como se não fosse nada. Então agora, aqui eu só fiz a introdução. Agora eu vou entrar na palavra mesmo. Então nós vamos ver aí as intenções desses espíritos de engano. Por que eles usam essas pessoas para espalhar ensino demoníaco? E quais as suas consequências? 2 Pedro, no capítulo 2, versículo 1 a 3. Assim como surgiram falsos profetas no meio do povo, também haverá entre vós falsos mestres que introduzirão secretamente heresias destruidoras. Presta atenção nessa palavra. Chegando a renegar o soberano Senhor. Essa também. Que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. Guarda essa também. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será difamado o caminho da verdade. Guarda essa. 3. Também, movidos por avareza, está falando dos falsos mestres, vos explorarão com histórias inventadas. Há muito tempo o seu julgamento já está em ação e a sua destruição não tarda. Então essa aqui é a palavra principal desse sermão. Então eu vou esmiuçar essas palavras que eu falei para vocês guardarem, para a gente ver o que o Evangelho quer dizer. O que ele quer mostrar para nós. Então, a primeira coisa aqui que nós vamos ver, a primeira intenção desses demônios, desses espíritos enganadores usarem esses pastores, é introduzir secretamente heresias destruidoras. Introduzir aonde? Nos templos. Heresias do grego haireses significa um grupo de homens escolhendo seus próprios princípios. Aí entre parênteses está assim, seita ou partido. Então nós vamos
veio aqui, seita. Porque isso que nós estamos vendo aí são seitas. Não são templos, não são igrejas, são seitas demoníacas. Destruidoras, do grego apoleia, significa destruição, que consiste no sofrimento eterno no inferno. Então, se nós compilarmos estas informações que nós vimos agora, o que o texto está dizendo para nós? Que essas seitas, criadas por esses homens, têm como objetivo desviar as pessoas da genuína fé, ou seja, da sã doutrina, do evangelho da verdade, conduzindo-as à destruição do corpo e do espírito, passando a eternidade no inferno longe de Deus. É essa a intenção. Desviar as pessoas da verdade, conduzi-las ao inferno junto com eles. Porque Satanás, o objetivo dele é levar o maior número de pessoas que ele puder junto com ele para o inferno. Esse é o objetivo dele. Então o que eles querem? Introduzir secretamente heresias destruidoras. Destroem vidas, destroem pessoas, destroem ministérios, que a princípio foram levantados para pregar o evangelho de verdade. E no caminho se desviaram. Por quê? Por ganância, por estrelismo, por fama. Então vamos lá, o Satanás ele tem inovado as suas estratégias nesses últimos tempos aí, para arrebanhar o maior número de pessoas possível. Eu imagino assim, o diabo chamando todos os outros demônios com ele, falou: pessoal, chega aí, vamos fazer uma reunião. É o seguinte, esse negócio de a gente tirar os crentes da igreja já está manjado, já não está colando mais. Então é o seguinte, eu quero inovar, vamos inovar, eu quero empreender coisas novas. Certo? Então é o seguinte, eu vou mudar a estratégia aqui para a gente levar o máximo de gente possível para o inferno com a gente. Porque Satanás já está perdido, já está condenado, ele não tem perdão, ele não se arrepende, ele não tem volta mais. Então é o seguinte, pessoal, vamos mudar o negócio aí, certo? Então o que Satanás fez? Inventou a igreja preta. Inventou a igreja preta. Por que igreja preta? Para muitos aí não tem nada demais. Não, a igreja preta, pá, o que vai mudar isso? Qual o problema da igreja ser toda preta? Então, a igreja antigamente, algumas ainda são assim iluminadas, tudo branco, né? Por quê? Porque fica um lugar aconchegante, um lugar onde você tem percepção das coisas. E por que a igreja preta? O preto, ele desperta a parte do encéfalo chamado amígdala, que é responsável por regular o comportamento sexual, agressividade, o medo, a memória emocional, que é o que nós vamos fixar aqui. E também está associado ao mistério, à curiosidade ou superioridade, sensação de nobreza e distinção. Mas o verdadeiro objetivo aqui, o que é? Olha essa foto. Você consegue distinguir o que é igreja e o que é um show? Um show aí de rock, sertanejo, do mundo, um show. Você consegue distinguir o que é? Não, acredito que você não consiga. Então, os dois aí, esse da esquerda é uma igreja. E o do lado direito é um show. Show normal. Então o que Satanás quer fazer? Ele quer fazer com que as pessoas... A estratégia dele é a seguinte, ele fala, é o seguinte, esse negócio de a gente tirar os crentes da igreja não está mais legal. Vamos mudar essa estratégia aí.
vamos pegar o mundo, tá certo? Pegar o crente da igreja e pôr no mundo, tá chato isso aí, não tá colando mais. Então vamos fazer o contrário, nós vamos pegar o mundo e levar para dentro dos templos. É isso que Satanás quer fazer. Ele quer pegar o mundo, as coisas do mundo, e levar para dentro dos templos, para contaminar as igrejas. Igrejas, pessoas, para contaminar as pessoas. Tá certo? É isso que ele quer fazer. E o branco, o que significa o branco? O branco ele é responsável pelo raciocínio lógico e pela competência comunicativa, sugere pureza, cria a impressão de luminosidade. Eu não vou entrar aqui em detalhes de cromoterapia, que é o que eles usam nas igrejas aí, pintando de preto e tal. Porque eu não sou especialista no assunto, mas é só uma pincelada aqui. Isso se chama cromoterapia. As cores, elas mexem com as nossas emoções. E a ideia aqui é mexer com as emoções das pessoas. Então, Satanás falou, vamos fazer o seguinte, vamos fazer igreja preta, vamos levar o funk gospel, olha que legal. Funk gospel, nas igrejas, nos templos. E o que eles fazem com esse funk aqui? Eles pegam a melodia do funk sujo, esse funk nojento que toca por aí, só trocam a letra. A melodia é a mesma. Então eles querem transformar os templos, esses espíritos, usam essas pessoas para transformar os templos em verdadeiras boates. E não se espante, e já existe boate gospel, balada gospel, motel gospel. É incrível, né? Mas existe. Então é isso. A estratégia é levar o mundo para dentro dos templos. Samba gospel, olha que beleza, sambão, pá, né? O povo lá se alegrar dentro da igreja, porque a palavra só não está atraindo mais. E se a palavra pura não atrai as pessoas, alguma coisa está errada. Então aquilo que eu falei no começo, as pessoas querem oba-oba, elas querem festa, elas querem se divertir. Elas não querem ir ao templo, ouvir um sermão que confronte elas. Que diga, olha, você está pecando, para de pecar, você está errado. Você está vivendo uma vida torta, uma vida errada. Para de adulterar, para de roubar. Para de extorquir. Que mais? Rock gospel. Rockão lá, pá. Outra coisa também, que eu não vou entrar a fundo nisso, mas as melodias das músicas mexem com nossas emoções. Mexem com as nossas emoções. E eu já percebi isso, porque eu já fiz um teste, quando eu estou dirigindo, eu ponho um rock, e a vontade que eu tenho é de correr mais, acelerar. Então a melodia mexe com as nossas emoções. Não vou entrar fundo nesse assunto. Que mais? Arraiá gospel, festa junina gospel, que beleza. É uma festa pagã que estão introduzindo nas igrejas. Que mais? Balada gospel, que não eu falei, existe balada gospel. E até carnaval gospel. E pasmem, eu conheci uma igreja que tinha Halloween gospel. Halloween gospel. Tanto que a última vez que eu participei da célula, estavam combinando lá as fantasias por Halloween, e daquele dia em diante eu nunca mais apareci lá. Halloween gospel, olha que beleza. Uma festa demoníaca que é cultuar demônios, cultuar pessoas mortas, fazendo na igreja, no templo, olha que beleza. Né? Então é isso, a estratégia de Satanás é essa. Pegar o mundo e trazer para dentro dos templos. E não para por aí não, a lista de criatividade de Satanás é bem extensa. E como se não bastasse isso,
Agora está na moda o quê? Cantores seculares são convidados para cantar nos púlpitos das igrejas. Cantar o quê? Louvores. E aí o que o povo acha que esse pessoal está convertido, só porque foi lá e cantou um louvor. Então é isso. Então o pessoal às vezes canta lá um louvor e se bobear canta até a música mundana que eles cantam no mundo, em cima do púlpito. E pasmem, nos Estados Unidos tem uma igreja que convidou uma drag queen para fazer uma performance em cima do púlpito, lá na igreja, dentro da igreja, com crianças assistindo. É ou não é satânico isso? Então, as pessoas estão achando que a mistura do santo com profano é de Deus. Não, mas peraí, a lista dos cantores: Luciano, do Zezé de Camargo, Simone Simaria lá. Então assim, ela vai lá à noite, canta lá o louvor no púlpito, e de dia ela faz os shows dela desse jeito aí. Você está vendo? Né? Então, é isso aí. Entre outros, tem muitos outros. E quando você acha que não pode piorar, um rapper americano chamado Kanye West, ele resolveu fundar, eu vou falar seita porque não é igreja, e vocês vão ver na foto aí que não é igreja. Ele chama de igreja, mas não é. E o que ele faz? Ele convida outros cantores do meio secular para cantarem louvores lá. Então olha aí a foto. Kanye West é esse da direita. No meio, aliás, na esquerda nós temos Marilyn Manson. E no meio nós temos Justin Bieber, que faz parte da seita dele aí. Olha as roupas. Primeiro, as roupas parecem daquele grupo que perseguiam afro-americanos lá em Mississippi, lá nos anos, sei lá, 1930. Que está escrito o nome aí do grupo. Primeiro absurdo é esse. Então vamos lá, vamos ver a ficha corrida desse pessoal, pelo menos dos dois aí que participam da seita. Marilyn Manson é conhecido por fazer performances nos seus shows, rasgando Bíblia, pondo fogo na Bíblia, rasgando a página e mastigando a página da Bíblia. Né? E agora foi acusado por várias mulheres aí de... Tá a palavrinha aí embaixo que eu não posso falar. Foi acusado disso. Né? Então vai vendo o nível do negócio, como é que está tomando, a proporção que isso está tomando. Justin Bieber. Justin Bieber, um jovem, eu tenho certeza que se ele encontrasse Jesus hoje, ele teria a mesma atitude daquele jovem que encontrou Jesus e perguntou: Senhor, o que faço para herdar o reino dos céus? Porque assim, Jesus, eu obedeço os mandamentos, eu faço isso, eu faço aquilo. E aí Jesus disse para ele assim: que bom, você faz tudo isso, mas só te falta uma... Então faz o seguinte, vende tudo que você tem, entrega para os pobres e me segue. E o Justin Bieber claramente não se converteu, ele se convenceu. Né? Eu tenho certeza que se Jesus falasse isso para ele, ele faria igual o jovem lá. Viraria as costas, triste, magoadinho com Jesus e ia embora. Por quê? Ele, além de não se converter, ele agora lançou eu vou colocar aí o tabaco do índio, cigarrinho do capeta, está escrito embaixo, você sabe o que é. Com a marca dele, com o logo dele. E aí esse grupo de pessoas querem convencer que eles estão convertidos. Que eles trabalham para Cristo, para Deus.
Então são usados por esses espíritos enganadores. Ensinam doutrinas de demônios, que lá não lê Bíblia nessa seita aí. Fica cantando lá, louvor que não sabe nem o que está cantando. E encabeçando está lá Kanye West, que é meio pirado, que acabou de se divorciar. O outro que é maluco, que nos shows dele ele encena lá e faz os shows dele diretamente, explicitamente para Satanás. E o outro que lançou o tabaco do índio com o nome dele. Então querem te convencer que essas pessoas são de Deus, são convertidas. Balela, gente. Balela. Mas calma, ainda não acabou não. Eu disse que a lista é grande. A lista é imensa, mas eu vou falar só algumas coisas. Na África, as doutrinas de demônios que estão sendo utilizadas na África, ensinadas lá, são assustadoras. Assustadoras. A primeira é essa daí. É a unção do varão. Pois é, o cidadão lá parece que está com um probleminha no amigo dele, né? E o pastor lá vai dar um jeito nisso. O que ele vai passar? A unção do varão. Varão é homem. E o pastor faz isso aí que vocês estão vendo, deita em cima do cara e para tipo passar uma unção para ele, não sei o que significa isso daí. E o cara vai melhorar e o amiguinho dele lá vai se recuperar. Então, olha os absurdos que estão ensinando lá. A segunda é esse daí. O pastor diz que as pessoas comerem grama, porque aí vai manifestar o Espírito Santo nelas, eu sei lá o que ele inventou lá. Olha o nível de absurdo. Você acha que o Espírito Santo, que Deus vai se prestar a um papelão desse, vai se prestar a humilhar as pessoas? Terceiro, gasolina ungida. O pastor vem lá, dá um frasco com gasolina e o gado toma, achando que vai manifestar o Espírito Santo. E aí começa a se jogar, a se bater, essas palhaçadas que eles fazem aí. Olha o absurdo que é isso, gente. Tomar gasolina, isso corrói o estômago. É química. Muito bem, aqui foi na África, eu peguei alguns só, porque tem muito mais lá. Agora aqui no Brasil. No Brasil nós temos o culto da espada. Né? Então nós temos aí essa senhora com uma adaga na mão. Temos também o peão da casa própria rodando aí. Então ela pega a criança do colo da mãe, com a adaga na mão e fica rodopiando que nem uma maluca. Quer dizer, se a mulher tropeça, cai, se dá uma estocada na criança ou nela mesma. Então eu não consigo imaginar o apóstolo Paulo, o apóstolo Pedro, o apóstolo João, todos aqueles apóstolos fazendo uma palhaçada dessa, dando gasolina para o povo beber, até porque na época não tinha, mas eu estou só parafraseando, pegando uma adaga e pegando o filho de alguém e ficar rodopiando, mandar o povo comer grama. Eu não consigo imaginar. Então ele tem essa senhora aí com a adaga na mão rodopiando com a criança. Esse segundo vídeo eu acho que é a unção do D'Artagnan, dos mosqueteiros. Que é esse casal de pastores aí com duas espadas na mão, andando pela igreja e falando um monte de besteira, com uma espada, cada um com uma espada na mão. Andando aí pelo meio da igreja com uma espada na mão, não sei o que significa, porque na Bíblia não tem um único versículo que cite essas duas encenações aí. E é isso, esse é o escopo da igreja atual. E esse terceiro vídeo, que continua aí no culto da espada, na unção
do D'Artagnan, dos mosqueteiros, não sei. Essa igreja aí que é uma mistura, é um balaio de gato isso aí. Então tem umas pessoas aí vestidas igual os paquitos da Xuxa, com as espadas na mão, achando que é os mosqueteiros. E do lado aí tem umas freiras também, que eu não sei o que estão fazendo aí. E tem um judeu perdido no meio desse balaio aí, que eu não entendi também. E aí tocando essa música, a marchinha, parece marchinha de carnaval gospel. Não sei o que é isso. Então esse é o nível das igrejas que estão abrindo por aí. E tem muito mais, isso aqui não é nada, que eu estou passando aqui não é nada. Tem muito mais. Né? Então nós temos isso aí, essa última igreja, os paquitos da Xuxa, brincando de D'Artagnan e os mosqueteiros. Tem umas freiras meio perdidas aí que acho que estão na balada, festa fantasia, não sei o que é. E um judeu rodopiando aí também. Então isso não é bíblico, gente, pelo amor de Deus, isso não é bíblico. É doutrina de demônio isso, para desviar as pessoas. E o mais triste é que essas igrejas enchem de gente. Por quê? Porque é o oba-oba, é o que elas querem. Elas querem isso aí, é palhaçada. E por fim, nós temos aí a bexiga ungida. Você acha que não pode piorar? É aí que o negócio degringola de vez. Há um bexiga ungida. Adivinha de que igreja que é esse pastor aí? Né? Ele é amigo do boiadeiro. É o Valdomiro mesmo. Aqui eu não tenho medo de falar não. Então, é isso daí que nós estamos vendo. Ele assopra a bexiga com a unção, porque ele é mais que Deus. Ele tem mais poder que Deus, é mais poderoso que Cristo, né? Então o sopro dele na bexiga vai resolver os problemas da tua vida. Então ele assopra lá, fecha a bexiga, dá para a pessoa que está sendo enganada, ela está sendo extorquida. E deixa eu falar uma coisa para vocês. Esses pastores, esses falsos mestres, falsos pastores, serão condenados se não se consertarem. Vão para o inferno e vocês vão junto com eles. Vocês que frequentam essas igrejas, vocês que compactuam com essa palhaçada aí, vocês vão junto com eles. Porque Deus não vai ter o culpado por inocente. Vocês conhecem a verdade, vocês conhecem a palavra. E vocês continuam na mentira porque vocês querem. Porque vocês gostam disso. Então é isso aí. A bexiga você leva para casa. Quando você chegar em casa, você estoura ela. E a unção dele, que é mais que Deus, né? Vai encher o bafo dele, vai encher a sua casa e vai resolver todos os problemas da sua vida. Vida financeira, familiar, vai resolver tudo. E tem gente que compra, se dorme nesse barulho. Compra essa palhaçada. E eles cobram isso. É água ungida, é tijolo ungido. É cueca ungida. É toalhinha com o suor do safado lá. Eles vendem, são vendilhões da fé. São prostitutos da fé. É isso que eles são. E você precisa despertar. Esse vídeo é para fazer as escamas dos seus olhos caírem. E eu não estou aqui, não é só o evangélico não. Não é só o mundo gospel. Tem doutrina de demônio em outras crenças também. No catolicismo, na Umbanda, na maçonaria. Tudo doutrina de demônio. Eu sei, as pessoas não gostam de ouvir isso. Vão me detonar aí, sei lá, se alguém vai ver esse vídeo. Vão me detonar. E eu sinto muito. Eu tenho parentes que são católicos, são da Umbanda. Eu amo todos.
Mas eu tenho que falar a verdade, é o Evangelho. Eu estou pregando a verdade aqui. Eu não posso amaciar o seu ego, falar coisas que agradem o seu ouvido, seus ouvidos só para você ficar bem comigo. Então, irmãos, é isso. É o panorama gospel atual é esse. Os demônios estão invadindo os templos e contaminando as igrejas com essas besteiras. Então o que é isso? É um circo. Esses templos que eu mostrei para vocês agora são circos com verniz de santidade. É uma roupagem falsa de uma liturgia distorcida, muito, mas muito, anos-luz distante da liturgia pura e verdadeira do Evangelho de Cristo. Escuta, quando eles fazem essas palhaçadas aí, gente rodopiando, pulando, estribuchando no chão, eles falam que é a manifestação do Espírito Santo. Agora eu vou te falar 3 características de que você foi tomado pelo Espírito Santo, que você foi visitado por Ele. A primeira é ter um caráter corrompido, transformado. A segunda é ser constrangido quando você ouve o verdadeiro Evangelho, quando você escuta a palavra de verdade, você é constrangido por ela. E terceiro, você se arrepende de tudo que você é, de tudo o que você faz. Então, caráter corrompido. Nosso caráter foi corrompido lá no Éden, quando Adão e Eva pecaram. Nós somos feitos com caráter puro de Deus. Por isso que diz lá que fomos feitos imagem e semelhança de Deus. Não é imagem e semelhança corpórea. É no caráter. E isso foi corrompido quando Adão e Eva pecaram. Nós herdamos o pecado deles. Então, aquele que rouba não rouba mais, o que matava não mata mais, o que mentia não mente mais, o que adulterava não adultera mais. É isso. Segundo, nos constrange. O Espírito Santo, ele nos constrange. Quando nós ouvimos a palavra, você escuta a palavra e fala, meu Deus, eu sou isso daí? Que lixo de pessoa que eu sou, que monstro que eu sou. Eu preciso me mudar, eu preciso me transformar. Então a palavra que vem da boca de quem está pregando, que vem de Deus de verdade, ele prega a palavra e aquilo confronta você, e você olha e você fala, meu Deus, eu não sou nada, eu sou um lixo. Se não fosse Cristo morrer por mim na cruz, eu já teria sido dizimado, já teria sido pulverizado por Deus. Então, é isso o Evangelho, o Espírito Santo em você te constrange. Ele transforma o seu caráter corrompido. E que mais? Traz arrependimento. Então o Evangelho da verdade, ele transforma o seu, primeiro, ele transforma o seu caráter quando você ouve a palavra. Segundo, ele te constrange que você enxerga que monstro que você é. Eu falo você, irmão, é geral, é para mim também. É só um modo de falar. É para mim também isso. Então, ele te mostra que lixo de ser humano nós somos. Então, isso que eles pregam não transforma caráter, não edifica a vida de ninguém, não traz constrangimento e muito menos arrependimento. O que nessas coisas que eu mostrei para vocês constrange alguém? Não está pregando lá arrependimento, mudança de caráter. Não está mostrando para a pessoa quem ela é de verdade.
Não tem leitura da palavra, do evangelho. É só circo. É um circo. E outra coisa, se você não sai de um culto com vergonha de você mesmo, com vontade de chorar amargamente, porque o seu irmão expôs, através do evangelho de verdade, o evangelho de Cristo, o ser humano miserável e pecador que você é, que eu sou. Então, eu tenho uma triste notícia para te dar. Você só participou de uma sessão de autoajuda, de uma palestra coaching. Ou talvez você tenha participado de uma sessão de stand-up comedy, que é o que nós vimos aí. Ou, no máximo, você participou de um espetáculo circense. É isso que é. Você não foi transformado, você não foi constrangido pelo evangelho, você não te trouxe arrependimento, não te trouxe transformação de vida, de caráter. Então você só participou disso aí, ou do stand-up comedy, ou de uma sessão de autoajuda com uma palestra com um coach aí que você paga R$1.200, R$2.500, para ele te falar um monte de coisa que às vezes para você não vai funcionar, e da maioria das pessoas não funciona. Ou você participou de um espetáculo circense. É o que nós vimos aí, os Paquito, com o som do espadachim, do D'Artagnan, é isso que nós vimos. Um espetáculo circense, é o que virou, é o que transformaram o evangelho. O verdadeiro evangelho, ele nos constrange, porque ele nos confronta. Segunda intenção desses espíritos demoníacos, essa foi só a primeira. Renegar o soberano Senhor. Renegar, do grego arneomai, significa repudiar, não aceitar, rejeitar, recusar algo oferecido. Então, as consequências de se deixar enredar-se por essas doutrinas de demônios são, primeira, repudiar a verdade. É o que aconteceu com aquele humorista. Ele repudiou a verdade que o R.R. Soares falou. Não, eu não quero, não aceito isso aí. As pessoas estão assim, elas não aceitam. Não quero aceitar. Imagina que cultuar estátua é pecado. Não quero aceitar isso. Não, eu viver com uma pessoa do mesmo sexo que eu é pecado. Não quero saber disso daí não. É pecado, não quero saber. Eu quero ouvir alguém que me diga que eu estou fazendo a coisa certa. Que eu vou ser feliz vivendo errado do jeito que eu estou. Repudie a verdade. Segundo, não aceitar a verdade da sã doutrina do soberano Senhor. A sã doutrina é isso, a palavra é isso aqui. Ela é curta e grossa. Ela não é para te deixar alegre, para te deixar feliz, para massagear o seu ego, para mostrar como você é fofo do Pai. O soberano Senhor mandou as instruções aqui de como Ele quer que nós vivamos. Ponto final. Ou é do jeito dele, ou não é. Não tem meio termo. Terceiro, rejeitar a sã doutrina. Acabei de falar. A palavra de Deus aqui, ela diz coisas que nós não gostamos de ouvir. Mas é saúde para a nossa vida. É vida para nós. E nós não gostamos de ouvir as verdades que ela diz. Que mentiroso não vai para o céu, que quem pratica bruxaria não vai para o céu, quem é casado com uma pessoa do mesmo sexo não vai para o céu, adúltero não vai para o céu, impuro não vai para o céu. É isso. E as pessoas não querem aceitar isso. Quarto, recusar algo oferecido. A pessoa recusa o quê? O
que Jesus Cristo veio oferecer, é salvação. Essa é a maior riqueza que alguém pode ter, é a salvação, morar na eternidade com Ele. Foi isso que Ele veio oferecer. Ele não veio oferecer ostentação. Ele não veio oferecer rios de dinheiro para você ficar aí pisando nos outros, ficar ostentando, achando que é melhor que todo mundo, que é a última Coca-Cola do deserto. Então as pessoas estão recusando o que é oferecido por Deus, de graça. É de graça a salvação, só precisa obedecer, só isso, obediência. E as pessoas estão rejeitando. Nós estamos vendo como o país anda aí, o tanto de pessoas que rejeitam a verdade. Elas não querem salvação, elas não querem a verdade, elas querem oba-oba. E lá no versículo 22... Pedro, ele dá no versículo de 2 Pedro, o versículo 22 de 2 Pedro, ele dá um diagnóstico do estado terminal das pessoas. 2 Pedro, capítulo 2, versículo 22. Com eles quem? Os falsos pastores, com quem segue eles. Aconteceu o que diz um provérbio verdadeiro: o cão voltou ao seu vômito, e a porca lavada voltou a revolver-se na lama. Então, as pessoas estavam na verdade, elas vieram da mentira, conheceram a verdade, e agora estão voltando para a mentira de novo. Então, a palavra compara assim como um cão. O cachorro, às vezes, ele vomita e ele acaba comendo o próprio vômito, ele come aquilo de novo. Então é uma alusão que a palavra está fazendo, que a pessoa jogou fora aquilo que não prestava e resolveu comer de novo. E a porca que volta a revolver-se na lama. O porco, o animal, se você pegar ele e der um banho nele, com shampoo, com tudo que tem direito, ele vai voltar a se revolver na lama, porque ele gosta daquilo. Então a palavra está comparando essas pessoas, esses falsos mestres, a isto. É triste, mas é a realidade, é o que está acontecendo. E isso não pode ficar encoberto. A gente não pode aqui ficar sem falar disso. São poucos os pastores, os pregadores que pregam a verdade. Terceiro motivo pelo qual os demônios usam, os espíritos enganadores usam essas pessoas. Para trazer sobre esses homens repentina destruição. Satanás odeia você. Você está sendo levado para ser destruído. Então trazer sobre esses homens repentina destruição. Destruição do grego aqui, apoleia, significa deteriorização, ruína, destruição. Aqui, falando diretamente para esses falsos mestres, esses falsos pastores, o que está dizendo aqui? Que os seus impérios que eles construíram na base da mentira, na base da enganação, na base das fábulas, tudo isso vai se deteriorar, vai ruir, vai ser destruído. E tem um aí que já está sentindo isso, que é o Valdomiro. O Valdomiro já está sentindo isso. Então, a minha vontade é que ele realmente volte para a verdade. Tanto ele como esses outros aí que pregam esse monte de mentira. Mas muitos, a palavra diz que não são todos, muitos vão percorrer pelo caminho largo. Não querem entrar pela porta estreita. Então, tudo que eles construíram na base da mentira vai ser destruído, deteriorado. Vai virar ruína. Seus impérios construídos com mentiras se deteriorarão, suas vidas serão transformadas em ruínas e, por fim, quando deixarem esse mundo, seus corpos e espíritos serão destruídos no sofrimento eterno no inferno. Não só desses falsos mestres, desses falsos pastores, mas de quem segue eles também.
Essa é a verdade que as pessoas não querem ouvir. Quarto e último motivo pelos quais os espíritos enganadores e essas doutrinas de demônios são pregadas nesses templos, para difamar o caminho da verdade. O nome de Cristo, o sacrifício vicário dele na cruz, está sendo emporcalhado, está sendo difamado. O evangelho está sendo difamado por causa dessas pessoas. E muitas pessoas não se convertem por ver estas palhaçadas aí. Até o ímpio sabe que isso é balela. Sabe que isso aqui é enganação, é besteira. E muito crente está lá comendo dessa comida podre. Através das mentiras e das fábulas contadas por esses falsos mestres, usados por demônios, o evangelho genuíno e verdadeiro está sendo blasfêmio no grego, que quer dizer insultar, caluniar, blasfemar. O evangelho, Cristo, Deus, estão sendo insultados, estão sendo caluniados, estão sendo blasfemados por causa dessa gente. Esses hereges com suas feitiçarias gospel, porque isso é feitiçaria, irmãos, feitiçaria gospel, insultam, caluniam, blasfemam contra o evangelho puro e verdadeiro, que nem de longe é doce e açucarado da maneira que eles pregam. Você se converter não quer dizer que você vai ser feliz, que você vai ser rico, que você não tem mais problemas. Muito pelo contrário. Você perde aqui para ganhar lá em cima. Você sofre aqui para ter paz lá em cima. No mundo, esquece, irmãos, esquece que o mundo vai melhorar. As pessoas fazem campanha. Vamos fazer a campanha para melhorar o mundo. Vamos fazer passeata para um mundo melhor. Esquece, irmãos. Esse mundo está condenado. Não vai melhorar. Sinto muito destruir seu castelinho de areia. Esse mundo não tem jeito. Está condenado por Deus. Então esse evangelho não é açucarado, docinho, gostoso como pregam aí. Ele exige renúncia. Ele exige que você faça sacrifício de não pecar mais. De não mentir, de não matar, de não roubar, de não adulterar. Tampouco é um circo de horrores apresentado nesses vídeos anteriores. O evangelho não é essa atração circense que vocês viram aí. O palhaço aqui são vocês, que seguem esses mentirosos, que são usados pelo diabo para enganar vocês. E para concluir, no versículo 2 e 3 de 2 Pedro, no capítulo 2, Pedro faz uma afirmação assustadora, que estamos vendo se cumprir diante dos nossos olhos nos dias de hoje. Eu acho que eu já acabei de ler. E muitos seguirão as suas práticas libertinas. É o que eu acabei de falar. Se você frequenta esses circos aqui, você está praticando, está participando, está seguindo as práticas libertinas desses pastores, desses demônios que estão por trás deles. Que mais? E por causa deles será difamado. Vocês estão difamando o caminho da verdade. Vocês estão ajudando eles a difamar o evangelho, a difamar a Cristo. Versículo 3. Também movidos por avareza. Eles são movidos por ganância, por avareza. E vocês também, porque vocês vão atrás deles. Vos explorarão. Estão explorando vocês, vendendo tijolinho ungido, cueca ungida, água ungida. Estão explorando vocês,
bexiga ungida, vos explorarão com histórias inventadas. É tudo invenção, tudo fábula, tudo balela isso aqui, tudo mentira que eles pregam, que eles ensinam. Tudo isso que vocês viram aí não é a manifestação do Espírito Santo, é manifestação de demônio. E há muito tempo o seu julgamento já está em ação e a sua destruição não tarda. O julgamento desses mentirosos já está em ação. E consequentemente o de vocês se continuarem seguindo eles. E a sua destruição não tarda, já estamos vendo isso. Impérios construídos em cima de mentiras estão ruindo já. E eu espero estar participando disso. Ajudar a demolir esse castelo de Satanás. É isso. Se ontem os cristãos tivessem feito oposição a esses falsos mestres, haveria hoje menos doutrinas falsas. Se verdadeiros pastores estivessem comprometidos com a palavra, tivessem combatido isso lá atrás, hoje nós não estaríamos vendo essa pouca vergonha que está acontecendo no meio evangélico, no meio cristão. Eu espero, meu irmão, que esse vídeo, que essa palavra abra os seus olhos para a verdade. Eu não sei se esse vídeo vai chegar longe. Meu canal aí tem 17 inscritos. Porque o YouTube ele não colabora. O YouTube, esses conteúdos cristãos, conteúdos que falam da palavra da verdade, falam do evangelho, eles não compartilham. Então eu peço para você, em primeiro lugar, compartilhe, curta, se inscreva no canal. Meu canal não é monetizado. Eu não fiz esse canal com intenção de ganhar dinheiro, não. Eu fiz esse canal com intenção de alcançar vidas. O YouTube não compartilha esse tipo de conteúdo. Então, o único jeito desse vídeo chegar mais longe é você compartilhar, você curtir, você comentar, nem que seja um oi. Ou diga lá, olha, não gostei do que você falou, mas participe, comente. Para que ele possa, e aí ele é obrigado a compartilhar, porque ele vai ver que o vídeo é relevante para você. Então ajude esse canal, ajude que esse vídeo chegue mais longe. Então é isso que eu tinha para dizer, é essa palavra que Deus queimou no meu coração para pregar aqui para vocês. Então fiquem com Deus e até o próximo vídeo.